Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Queremos nesta noite, irmãos, tratar do tema a importância das Escrituras para o aperfeiçoamento da vida cristã. A importância das Escrituras para o aperfeiçoamento da vida cristã. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, meus irmãos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Esse texto, essa porção do texto, começa no versículo 14, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Observemos que no versículo 15, Paulo está dizendo para Timóteo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o tema da mensagem trabalha isso, o mecanismo, que torna o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E como tema, a importância das Escrituras para o aperfeiçoamento da vida cristã. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, pedimos ao Senhor que nos ajude nesse momento muito importante que a Tua palavra foi lida, Senhor. E queremos pedir ao Senhor que nos ilumine agora nesta hora, Senhor. Coloca uma grande lanterna, Pai, na nossa mente e em nossas vistas e também no nosso coração, Senhor. Para que o texto fique claro, Senhor, para mim e para os Teus filhos, Senhor. Para que possamos aprender as implicações que esse texto tem para as nossas vidas, Pai. As afirmações que ele faz e as implicações, as aplicações também, Senhor. Que possamos nesta noite, Pai, sair daqui tocados pela Tua palavra, tocados pela Tua voz, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Quando nós, meus irmãos, olhamos para nós, quando olhamos para os outros, quando olhamos para a coletividade cristã, e até
para a parte ministerial da igreja, nós com certeza encontramos muitos defeitos. Se a gente for falar com sinceridade, nós vamos admitir essas verdades. Que quando olhamos para nós vemos muitos defeitos. Quando olhamos para os outros, nós também percebemos esses defeitos. Quando olhamos para a comunidade cristã e até mesmo para os obreiros, para a parte ministerial, nós também vemos muitos defeitos. Desde os membros mais novos, meus irmãos, passando pelos obreiros até pastores, todos nós encontramos muitos defeitos. E a pergunta que nós fazemos é esta: existem justificativas plausíveis que possamos dar para esses defeitos? Será que nós podemos justificar esses defeitos que nós percebemos em nós mesmos, que nós percebemos nos outros, que nós percebemos na comunidade cristã, nos obreiros, em todos, de um modo geral? Os defeitos estão aí e estão patentes aos nossos olhos. Se nós formos sinceros, nós vamos enxergá-los com muita facilidade. E será que nós podemos nos esquivar da responsabilidade desses defeitos em nós, nos outros e na comunidade de um modo geral? Será que nós podemos nos esquivar da responsabilidade desses defeitos? Entendo que esse texto, meus irmãos, mostra que nós não temos, que a resposta para isso, ela é negativa. Nós não podemos nos esquivar, nós não podemos tentar justificar esses defeitos. Entendo que esse texto, meus irmãos, ele mostra os defeitos, mostra que a responsabilidade é nossa e mostra também que há um antídoto para esses defeitos. Ele mostra os defeitos, mostra que a responsabilidade é nossa e que nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade, mas também mostra que há uma saída, que há um antídoto para tratar, para lidar e para resolver esses defeitos, que nós não temos que aceitar esses defeitos e permitir que eles existam e se consolidem e tragam prejuízo para a nossa vida, para a obra, para a igreja. Nós não devemos fazer isso, porque esse texto, ele mostra que há um antídoto para esses defeitos. O bacana é isso, é que ele mostra os defeitos, ele mostra que a responsabilidade é nossa e ele mostra também que nós temos uma forma de resolver esses defeitos. E é com o antídoto, é com o remédio. Esse texto mostra o remédio para nós tratarmos dessa doença. Esse antídoto vem de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da instrumentalidade das Escrituras, através da instrumentalidade da palavra de Deus. Esse antídoto vem de Deus.
E ele nos é aplicado por meio das Escrituras, da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que vai tratar desses defeitos em nossas vidas. E é isso que esse texto está mostrando para nós, que há uma saída e que nós não devemos aceitar que esses defeitos persistam, permaneçam, se consolidem e continuem a trazer prejuízos, porque defeitos não trazem coisas boas. Normalmente trazem prejuízos, trazem coisas ruins. Haja vista a nossa mesa, né? Que foi uma lutazinha hoje para a gente louvar, porque o som estava confuso, estava embaralhado, não é? E atrapalha. Assim são os defeitos oriundos da queda. É importante nós observarmos que o pecado, meus irmãos, danificou a imagem de Deus em nós, mas não a destruiu. O pecado trouxe defeitos. Aquela imagem perfeita que Deus havia criado, o pecado entrou no mundo e ele então danifica essa imagem, trazendo muitos defeitos para a humanidade. Então a humanidade está defeituosa. O pecado entrou e trouxe esses defeitos para a humanidade. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver, a partir da queda, o que Deus faz? Deus então começa a sua obra de recriação. Primeiro ele cria, não é verdade? Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, fez todas as coisas. E o pecado entrou no mundo. Deus estabeleceu que o homem agisse de uma forma, o homem agiu de outra. E então o pecado entrou, trouxe a maldição, trouxe todos os defeitos para a humanidade. Tornou a humanidade defeituosa. E em Gênesis capítulo 3, ele começa, já da semente da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então Deus já começa a sua obra de recriação. Ele criou, o pecado estraga, e então ele começa a obra de recriação. E é através, meus irmãos, das Escrituras, e desse processo de recriação, por meio da palavra de Deus, que mostra os nossos defeitos e nos dá também o antídoto para tratá-los. É a palavra de Deus que faz isso. Paulo está mostrando isso aqui para nós, irmãos. E ele começa esse texto, né, na parte que nós nos ateremos, no versículo 16. Ele diz: toda Escritura é inspirada por Deus. Olha só, Paulo está mostrando aqui que é através dessas Escrituras, né, que as Escrituras é o remédio. Mas ele começa então fazendo afirmações e falando verdade sobre as Escrituras. Né? E ele diz que as Escrituras são inspiradas por Deus. Ele começa mostrando que aquele mecanismo, aquele instrumento que vai ser utilizado na nossa vida para consertá-la, não é algo que vem do homem. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que ele está dizendo para nós aqui, irmãos?
muitas verdades ele está dizendo. Ele está falando da autoridade das Escrituras. Ele está falando que aquilo que vai trabalhar em nossas vidas é algo confiável. Não é algo vindo do homem, cheio de imperfeições, cheio de falhas, cheio de fraquezas. Porque ele utiliza aqui a inspiração. Ele está dizendo que Deus é a fonte do mecanismo que vai tratar as nossas mazelas. E quando ele diz que a palavra de Deus, as Escrituras, as Escrituras são, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que a fonte é divina. Olha só, ele está dizendo, a fonte é esse mecanismo que Deus trata, que Deus trabalha em nós, tem como fonte o próprio Deus. E a inspiração é Deus soprando a sua palavra. E quando Deus sopra a sua palavra, Ele imprime nessas palavras a sua identidade. Ele está soprando de si a sua palavra. E ele então está imprimindo nessa palavra, nesse instrumento, as suas características. A palavra de Deus, ela é inerrante, não é? A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, os reformadores que o digam, ela é suficiente. Olha as características que nós podemos ver nas Escrituras como algo que não vem de homem, porque se viesse do homem, nós não poderíamos atribuir essas características, porque são características da divindade. É o Deus que sopra a sua palavra, e nessa palavra as suas digitais, as suas características são impressas, e a gente vê verdade, veracidade, autoridade, fidelidade e outras características que estão nessa palavra, para que essa palavra seja o seu instrumento para tratar das mazelas que estão na nossa vida, desses defeitos terríveis que entraram por causa do pecado, por causa da queda. Mas aí então Deus, na sua infinita misericórdia, entra com um processo de recriação, recriando, e Ele recria por meio da sua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele, soprado, 40 autores, meus irmãos, em 16 séculos, salvo engano, homens sábios e indoutos, sem cultura, agricultores e coisas desse tipo, durante esse todo período, Deus usou o Espírito Santo para soprar no coração, na mente, nos ouvidos, de diversas maneiras. Alguns fazendo pesquisas, consultando, porque você viu o que Jesus falou? Pô, Jesus esteve aqui e tal, ele falou isso, falou aquilo, e ele foi redigindo ali, fez um apanhado, uns dessa forma, como Lucas, outros recebendo revelação direta. Fui arrebatado ao terceiro céu, e lá Deus falou comigo, eu recebi revelações tremendas que eu não posso nem falar, e por isso me foi colocado no espinho na carne, e um monte de outras coisas. Então a gente olha 40 homens escrevendo essa palavra vinda do Senhor, vinda de Deus, com o objetivo de ser uma ferramenta gloriosa e maravilhosa para tratar, para recriar a humanidade, ou a igreja dele, melhor dizendo, não é? Então a gente vê que ele começa, mostrando a autoridade
mostrando essas características autoritativas da palavra das Escrituras, não é? E há alguns que defendiam a ideia, e talvez até defendam ainda, de que a Bíblia, né, ela contém a palavra de Deus. Não, na Bíblia contém, ela não é a palavra de Deus, né? Mas não é essa a visão que nós temos. E Paulo, quando ele defende aqui, ele defende que ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Todo livro, todo o cânon que nós temos, não é? 66 livros gloriosos, né? 39 do Antigo e 27 do Novo. E a gente vê na história que alguns livros foram rejeitados num certo período. O próprio carta a Tiago, né? Porque achavam ali que ele falava que o cristão era salvo pelas obras, mas não, ele não fala isso, não é? Então, porque comparou-se com os outros escritos de Paulo, mas isso aqui está meio estranho, não é? Ele fala: mostra-me a tua fé pelas obras, a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, de início, já quiseram até meio, isso aqui não está combinando com o que Paulo, porque Paulo era uma referência. Mas esse camarada aqui, não, isso aqui está estranho. Mas depois, o Espírito Santo, não é, a doutrina da preservação que a gente crê, né? Que o mesmo Espírito que inspirou é o Espírito que preserva, ele preserva a Escritura. Deus não escreveu as coisas assim, inspirou, esse troço tão maravilhoso, e aí agora ele largou o livro ali, e aí ao Deus dará. Não, a doutrina da preservação diz que esse Espírito que inspirou é o Espírito que preserva. Ele está ali zelando por todo aquele arcabouço glorioso, né? Que é um instrumento de Deus para tratar da gente, né? Para restaurar a cada um de nós, restaurar a nossa imagem, né? Então, uma coisa que é interessante a gente observar, que a gente fala ali sobre a preservação das Escrituras, né? Talvez alguns irmãos possam até, poxa, será que isso é verdade? Mas é verdade, irmãos. Nós cremos nisso, é uma doutrina muito fundamentada, que os cristãos acreditam que a preservação, o Espírito preserva. Tanto é que acharam, em 1947, acharam os escritos do Mar Morto, não sei se os irmãos já ouviram falar, inclusive eu fui na exposição que foi exposta aqui em Israel, né, os escritos, alguns trouxeram algumas coisas para cá, e um pastor estava pastoreando, né, eu não vou contar toda a história, e ele jogou uma pedra porque a ovelha dele sumiu, e a pedra bateu e fez um barulho de um vaso quebrando, praft! E aí ele entrou numa caverna, subiu num monte, entrou numa caverna e achou ali um monte de escritos, eram os escritos dos essênios, que viveram antes de Jesus. E ali, interessante, que ele achou um monte de provas que comprovou que Israel era proprietário daquela localidade, que Israel foi expulso, né, e viveu pelo mundo afora, e eles começaram a voltar, movimento sionista, voltaram, começaram a comprar um monte de terra lá, e aí só que eles eram donos da terra, mas eles não tinham, aquilo não era a nação deles, e aí eles pleitearam junto à ONU que reconhecesse, né, reconhecesse aquele território como deles, mas eles não tinham provas, porque para ser uma nação tinha que ter povo, língua e território, senão não era uma nação, e eles pleiteavam, né, que fosse reconhecido que eles eram nação. E aí então aquele pastor achou aqueles inscritos, e aí aquilo ali foi uma revolução, porque mostrou que era a terra de Israel, que tinha muitos escritos dos essênios ali, de antes de Cristo, e mostrou que era de Israel. E aí a ONU, em 1948, reconheceu o Estado de Israel por meio daquelas provas. Bacana, né? E um negócio mais interessante é que eles acharam o livro de Isaías, no meio daqueles escritos. Olha, 1947, o livro de Isaías, da época de antes de Jesus. Aí eles pegaram o livro de Isaías, abriram o livro de Isaías achado e abriram
o da Bíblia agora, um do lado do outro. Aí eles foram conferir ali, ó. Vamos ver, pô, isso aqui foi na época antes de Jesus. Agora vamos olhar para esse outro aqui, que a gente achou agora ali, né? E isso aí, e o nosso e o da época de Jesus, e foi comparar os dois. Estavam idênticos, irmãos. Estavam idênticos, sabe por quê? Porque o Espírito que soprou, o Deus que soprou na pessoa do Pai, né? Na pessoa do Filho, ele age, né? Ele é esse verbo, esse verbo que se fez carne, né? E na pessoa do Espírito Santo é o que preserva, é o que cuida, é o que zela, não é? E é bacana isso, a gente vê, e agora Paulo está aqui defendendo essa tese, dizendo, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. O interessante, irmãos, assim, que quando eu olho esse assunto, eu me lembro que a nossa religião, a nossa fé, né, é uma fé de revelação, não é? Porque as religiões, normalmente, elas são diferentes. Por exemplo, as religiões é o homem indo até Deus, né? Não é isso? É a tentativa do homem se religar a Deus, o homem buscando encontrar com Deus. Já o cristianismo não, é diferente. O cristianismo é Deus, né? É Deus vindo e se relacionar com os homens e buscar o homem. É a ação de Deus. E a gente vê isso na revelação. Deus se revelando. Não é? Da palavra revel, que significa retirar o véu. Então, é isso que Deus faz por meio das Escrituras. Ele se revela para nós, Ele retira o véu e se mostra para nós, e mostra a sua magnitude por meio das Escrituras. E essas Escrituras são maravilhosas, porque elas agem e trabalham e reconstroem essa criação que foi destruída. Então ele agora está reconstruindo essa criação. Aleluia! Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. A queda trouxe uma deficiência no nosso entendimento e no nosso ensino, na nossa capacidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, ou seja, através do ensino, Ele vem agindo e tratando de nossas vidas. O ensino vai agora nos capacitar novamente, vai nos mostrar as nossas falhas, as nossas mazelas, não é? É útil para o ensino. E através do ensino, o que ele faz? Olha como o texto continua. Ele nos corrige. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? Pecado é você ficar aquém ou além. E por meio do ensino da sua palavra, Ele então vai agir em nossa vida de tal maneira que Ele vai agora nos corrigir. Ele vai acertar agora o nosso alvo. Ele vai acertar agora a nossa pontaria. Se nós estávamos errando o alvo, ficando aquém ou além, agora Ele faz com que a gente acerte o alvo, com que a gente aprenda a viver segundo a sua vontade. Ele nos corrige por meio do ensino. Ele nos repreende por meio do ensino e Ele nos educa, não é isso? É útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça. A palavra de Deus
proporciona essas características na nossa vida. Ela vai nos ensinando, vai nos repreendendo, vai nos corrigindo, vai nos educando na justiça. E com que objetivo? A palavra de Deus é útil para nos ensinar, é útil para nos corrigir, nos repreender e nos educar, porque nós perdemos a direção, irmãos. Mas ela vem e agora nos educa, ela nos corrige, ela nos ensina, não é? Ela nos dá agora o entendimento correto. Nós não tínhamos entendimento, o pecado atingiu o nosso entendimento, a gente não conseguia compreender, mas o Senhor, pela sua graça e pela sua palavra, agora penetra no nosso coração e traz o entendimento verdadeiro às nossas vidas, por meio de quem? Da sua palavra. A palavra mostra defeito, mas a palavra também, ela é um instrumento de Deus para corrigir esses defeitos, não é? Porque ela continua, o texto diz que as Escrituras são toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão e educação na justiça, a fim de que, olha o propósito, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o que a palavra de Deus faz, irmãos. Olha o que as Escrituras, elas são inspiradas, vem de Deus, é fonte divina, é confiável e inerrante. Ela nos dá ensino, porque nós não temos cabeça, nós estávamos desorientados, ignorantes com relação à fé. Aí a revelação vem e traz esse entendimento glorioso, não é? Nos corrigindo, nos repreendendo, nos educando novamente, nos mostrando, nos colocando na direção certa, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, essa palavra habilitado aqui, habilidade, traz à memória a espada dos romanos, porque não era uma espada grandona, nem era uma espada pequenininha, era uma espada mediana, que dava desenvoltura para ele. Ele tinha habilidade com aquela espada. Não é bacana a gente perceber que o propósito das Escrituras é fazer com que a gente seja habilidoso, é tratar as mazelas, é tratar os defeitos que estavam em nós e que estão em nós, mas por meio das Escrituras nós podemos tratar esses defeitos, rejeitá-los, não aceitá-los e nem abraçá-los mais, porque o Senhor trouxe um instrumento pelo qual nós podemos ser aperfeiçoados. Lembra que eu uma vez falei? Aperfeiçoado. Quando a Bíblia diz que para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, está falando que o homem é o quê? Imperfeito, não é? A ideia de perfeito é de completo. O homem deixou de ser completo. O homem passou a ser agora uma espécie de um queijo suíço, todo cheio de imperfeições, não é? É assim. Mas a Bíblia diz que por meio das Escrituras, não é? O objetivo de Deus, por meio das Escrituras, é agora ir tapando esses buracos e consertando a gente. E a gente vai aprendendo essa palavra. E essa palavra vai então entrando no nosso coração, entrando na nossa vida, entrando na prática do nosso dia a dia. E então vai nos consertando de glória em glória. Quando nós contemplamos a face de Cristo, por meio da palavra, irmãos. Por que os cristãos foram chamados de cristãos? De uma forma pejorativa, sim, mas tinha um fundo de verdade ali, porque eles pareciam com Cristo. E nós, não é? Eles pareciam com Cristo, eles se comportavam como Cristo. Lembra que Pedro, quando foi confrontado, né, e ele negou Jesus, e aí o pessoal mesmo disse, olha, ele anda, né,
semelhante a eles, ele parece, não sei o quê, não é? Então é isso. É isso que Deus quer trazer para as nossas vidas, essas características que foram perdidas no pecado. Mas essas características que foram perdidas no pecado, nós nos convertemos, somos salvos, mas o processo de salvação continua, não é? Ele nos restaurou, nos iniciou na caminhada, mas a santificação agora é o processo em que Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Deus vai nos aperfeiçoando, e Ele vai tratando dessas mazelas, desses defeitos, Ele vai nos desenvolvendo na fé. Haja visto que Ele falou em Coríntios, né? Eu queria tratá-los como adulto, lembra disso? Mas vocês são menininhos ainda. Vocês ainda estão se preocupando? Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é de Andrei, outro diz que é de Gil, e assim, não é isso? Vocês já eram para ter crescido, vocês têm coisas que já eram para ter saído do meio de vocês, tem coisas que já faz parte da infância, não é? Na verdade, vocês não são deles, eles é que são seus, não é? Não é isso que Paulo diz? Eles é que são seus, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Vocês estão invertendo as coisas, vocês estão criando um partidarismo dentro da igreja, situações que já não eram mais para existir, mas vocês estão permitindo, porque ainda não cresceram. Deus nos chamou, irmãos, para a estatura de varão perfeito, como está em Efésios, não é isso? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O modelo, o paradigma que nós temos para caminhar e olhar é de Cristo. Cristo é a nossa referência. Não é isso que a Bíblia diz? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é isso? Prossigo para o alvo. É Cristo, irmãos. E é Ele que vai sendo formado em nós por meio da aplicabilidade da sua palavra. É a palavra dele que vai sendo aplicada em nós, e cada pedacinho que é aplicado, nós vamos ficando mais parecidos com Cristo. E as pessoas estão olhando para a gente. Disse Moody: pregue o Evangelho, se for necessário, use as palavras, ou seja, a sua vida é uma pregação. Aí você diz: eu sou cristão, mas você não vive como cristão. Aí as pessoas olham e vão dizer: meu Deus do céu, que coisa terrível é essa? Isso é uma anomalia, isso é uma doideira, é hipocrisia, porque a pessoa diz que é cristã, mas ela não vive como cristã. Aí é um testemunho horrível que a gente tem visto. Misericórdia, Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade, irmãos? Então é isso que a gente precisa, irmãos. Cristo nos chamou para sermos, não é, a estatura de varão perfeito. A gente tem que parecer com Ele. Nós não podemos aceitar esses defeitos. Nós não podemos viver vida medíocre no sentido mediano. Eu não vou para o mundo, mas não busco a Deus. Eu fico no meu termo ali. Eu vou levando aquela coisa nojenta. Pelo amor de Deus, não é? Quando ele escreve a igreja de Laodiceia, né? Eu estou a ponto de vomitar-te. Tu não és quente nem frio, pelo amor de Deus. Ou seja, você não mergulha no Evangelho, você não busca a Deus, e você também não vai para o mundo, você fica ali. Misericórdia, Senhor. Deus está nos chamando, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós por estar falando essas coisas, porque a gente, quando fala, é porque está vindo para nós também. A gente precisa despertar. A gente precisa despertar para aplicar mais a palavra, viver uma vida mais profunda, mais íntima com o nosso Deus, para que essas características de Deus, elas realmente transbordem em nós. Transbordem em nós. E o mundo veja essas características e glorifique. O mundo não tem glorificado a Deus, o mundo tem se escandalizado, não é verdade? A gente vê um monte de exemplo, o mundo aí falando, crente isso, crente aquilo, blá, 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 é tanta coisa, e a gente vê um monte de crente maluco,
É crente que joga na loteria, é crente que não sei de quê, é crente que larga a mulher. O cara largou a mulher. Falei, pelo amor de Deus, vocês não são crentes, vocês não trabalhavam no grupo de casados para sempre. Largou a mulher. Vocês são crentes, meu Deus. Vocês são crentes, tem que levar a sério o que está na Bíblia, poxa. Largou a mulher, você não trabalhava? Trabalhava num grupo de casados para sempre ali, trabalhava não sei o que lá. E agora? Agora quando a luta vem, tem que superar. Está com um problema, está com uma dificuldade, Deus vai ajudar a lutar e a superar, mas separar não pode. Então a gente tem que viver o Evangelho, a gente tem que viver a palavra, porque é isso que honra a Deus, não é? A gente honra mais o nosso Pai quando a gente está presente a Ele? Não. Se der presente é bom, mas se você é um bom filho, honra, obedece, aí o presente vem como aquela cereja do bolo, né? Mas quando é um filho desobediente, vem com presente, misericórdia. É assim que a gente está fazendo, vamos dar presente para Deus. Na hora, glória a Deus, aleluia, um montão de coisa. Mas no dia a dia, na nossa vida, aí Deus fica, misericórdia. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E Ele colocou a sua palavra para tratar a gente, irmãos. Não vamos desprezar isso, vamos nos apropriar, vamos ler, orar. Às vezes a gente fica muito carnudo, a gente fica muito assim, muito assado, porque a gente deixa espaço imenso dentro da gente, a gente não preenche com esse espaço, não é? Não, eu quero ter fruto do Espírito. Como você não tem proximidade com Deus, você tem que ter proximidade com Deus, porque os frutos do Espírito vêm do quê? De uma comunhão com Deus. Você está com uma comunhão, muito comunhão com Deus, então os frutos do Espírito vão transbordar. É uma coisa assim, que você não precisa nem se preocupar. Que Deus nos ajude, irmãos, na nossa caminhada. A palavra dele é para nos tratar, não é para escorraçar a gente, não. É que às vezes ele fala, ele deixou aqui para falar, e às vezes ele fala de uma forma um pouco mais contundente com a gente. Mas ele ama cada um de nós, tanto é que ele morreu na cruz para nos salvar. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, meus irmãos. E eu quero convidá-los a ficarem de pé e a gente orar e terminar o nosso culto para a glória de Deus. Nós vamos orar pelo pastor Davi e o pastor Joel.